palavra de Deus lá no livro de Êxodo, capítulo 33, traga um tema de mensagem: viva na presença de Deus. Êxodo 33, do 12 ao 16, diz a palavra de Deus para nós: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Palavra de Deus de 1 Crônicas, capítulo 13. Vai um pouquinho mais à frente, tem uma história sobre o rei Davi. Capítulo 13 de Crônicas, do 1 ao 14. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros de todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que se chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Pai, estamos diante da tua palavra. Ela por si só já fala, Senhor. Senhor, se nós pararmos aqui, já seríamos ricamente abençoados. Mas eu creio que o Senhor ainda tem algo mais a acrescentar ao nosso coração. Deus, não permita que eu venha atrapalhar esta ministração, mas que eu também seja abençoado por ela, assim como os meus irmãos. Que haja, Senhor, um par de ouvidos, se assim o Senhor o conceder apenas um. Mas, se possível, todos os ouvidos aqui estejam atentos para ouvir unicamente a sua voz. Pois damos total liberdade ao Senhor, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Somente a Ti damos liberdade. Fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos.
Amados, nós lemos um texto lá em Êxodo, no qual Moisés ele está questionando com Deus acerca da sua presença. Ele está dizendo: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Nem eu, nem o teu povo. Nós não sairemos daqui se não for na tua presença. Eu creio que ele está questionando com Deus porque ele está fazendo algo diferente. Olha, eu não vou ser como eles, não quero ser assim. Nós só faremos daqui para frente aquilo que o Senhor nos ordenar. Estaremos com o Senhor. Se o Senhor estiver conosco, está tudo certo. Nós vivemos numa época, irmãos, que as pessoas, elas vivem muito de acordo com a maioria, né? Se a maioria vai para um lado, vai todo mundo achando que é um lado correto. Se a maioria muda de lado, não, vamos mudar também, porque agora eu acho que é o correto. As pessoas, por esse motivo, elas acabam se envolvendo e comprando, né, às vezes um produto de marca e gasta muito dinheiro, porque a maioria está comprando. A maioria agora está cortando o cabelo daquele jeito, está fazendo uma tintura diferente, está botando uma roupa diferente. Então eu tenho que me enquadrar e me encaixar de acordo com a maioria. Mas ao mesmo tempo que as pessoas estão buscando viver de acordo com essa maioria, elas também buscam a diferenciação. É uma coisa assim, parece uma incoerência, né? Ao mesmo tempo que buscam ser iguais, buscam também viver uma vida um pouco diferente uns dos outros. Busca ter um corpo sarado. Não, eu quero ter, porque agora a moda agora é essa. A moda agora é ter corpo sarado. Se eu não tiver um corpo sarado, o que vão pensar de mim? Então a gente está vive nesse conflito. E Moisés, ele parecia estar nessa mesma vibe, ou seja, eu não vou fazer nada, né, se o Senhor não for comigo, porque nós somos diferentes, nós somos o teu povo, nós não somos igual aos demais. Então há uma diferenciação muito grande. Tanto é que no verso 16, ele vai dizer assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como? Ou seja, nós somos diferentes, nós queremos ter sido achado pelo Senhor, que o Senhor ache graça em nós, e que esteja o Senhor conosco. Não é porventura em andar conosco de maneira que somos separados, ou seja, ele está fazendo uma diferenciação. Não é esse o fato? Não é por isso que nós somos considerados diferentes? Porque o Senhor está conosco, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. E aí eu chego mais lá na frente, como nós acabamos de ler, a história do rei Davi. O que faz o povo de Deus ser diferente, irmão, de todos os povos? O que nos faz ser diferente em meio a essa multidão? Você já parou para pensar nisso? Você no meio da multidão, alguém olha para você e diz assim: aquele ali é diferente. Esse aí só pode ser um cristão. É diferente. Mas o que te faz diferente? O que faz em nós sermos um povo diferente dos demais é a presença de Deus, irmãos. É isso que faz de nós um povo completamente diferente. Centenas de anos depois, o rei Davi agora, ele queria fazer algo diferente. E vem ele e faz essa mesma declaração, né? Nas entrelinhas, se você observar, essa é a mesma declaração que Moisés estava fazendo lá atrás. Um homem que foi escolhido por Deus e agora ele tem uma séria responsabilidade. A responsabilidade de Davi era arrumar toda a bagunça que estava no meio do povo. A arca não estava mais ali, a presença de Deus não estava mais com o povo. Então Davi, ele agora toma uma decisão: não, eu tenho que resolver, eu tenho que arrumar a casa, porque isso aqui está uma bagunça. Ou seja, parece que nós somos iguais aos outros, quando nós somos diferentes, a nossa vida é diferente. E a arca que atraía a presença de Deus, ela estava na época em Jerusalém, irmãos, e o rei Saul nada fez com a arca. Ou seja, ele não está nem aí para a arca era apenas um objeto, né? Era um caixote com duas hastes, coberto de ouro e betume, e aquilo ali para ele nada significava. O povo não se importava, na época de Saul, o povo nem se importava com isso.
Haviam esquecido a arca. Para que serviria aquela arca, irmãos? Para que serviria? Então Saul, ele abre mão disso tudo e é como diz a famigerada música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vamos levar a vida. Vamos seguir adiante. Então, quando pensamos no rei Saul, o que nós pensamos, irmãos? Será que quando a gente pensa em Saul, a gente pensa em prosperidade? Quando você olha a história do rei Saul, será que você depara com um rei de vitória? Será que é isso? Se você olhar bem a história do rei Saul, você vai ver o que na vida dele? Não é nada disso, irmãos. Não foi um reino com tantas vitórias e prosperidade. Porque a maior prosperidade que você pode ter na sua vida é a presença de Deus na tua vida. Essa é a maior prosperidade. A maior conquista é exatamente essa. Então as pessoas, na época de Saul, passavam necessidades. As pessoas passavam fome e não se importavam em absolutamente nada, em ter a presença de Deus consigo. Eles não estavam nem aí para a presença de Deus, então eles só obtiveram derrota. Olha a história de Saul, um rei que começou dando certo e terminou com tudo errado, irmão. Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. É como a minha vida e a sua. Logo no início, né, nós quando nos convertemos, nós fomos lá, abraçamos a fé. Você passa pelas águas batismais, entra naquele gás e de repente a vida vai acontecendo, as circunstâncias, as lutas, e a gente vai deixando de lado e vamos esquecendo que nós somos. Começamos bem, mas nós não podemos terminar mal. Nós precisamos terminar exatamente do jeito que começamos. Se você começou bem, termine bem. Mantenha a presença de Deus na sua vida, porque o que mais importa é a presença de Deus. Essa história da Bíblia são fantásticas, irmãos. E parece até um quadro pintado. Se você olhar essa história, parece que é um quadro pintado por um artista, né, para os nossos dias. E muitas vezes nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa, mas com uma cara completamente diferente. Estamos fazendo exatamente como aquele povo fez. Vamos para a igreja, louvamos, adoramos, mas amanhã é um outro dia, e é vida que continua, e nós esquecemos da presença de Deus, nos esquecemos muitas vezes de quem somos em Cristo, e vamos vivendo a vida aleatoriamente. Aí chega no domingo, não, hoje eu vou lá, vou me vestir de crente, e vou para o culto, vou louvar o meu Deus, mas e segunda-feira? Não, segunda-feira é outra história, eu caio na minha realidade. Então a presença de Deus parece que não tem muita importância. Não damos muito crédito à presença de Deus, e muitas vezes estamos fazendo exatamente isso, irmão. Continuamos sendo verdade. O que pode e faz a diferença na sua vida, querido, só pode ser presença de Deus. Não adianta a gente vir para um culto, como a gente vem para o culto toda quinta, todo domingo estamos aqui, nós louvamos a Deus, cantamos cânticos espirituais, adoramos a Ele, entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, fazemos tudo conforme o ritual. Mas nada disso adianta se nós não permanecermos na presença de Deus, se nós não buscarmos verdadeiramente a sua presença na nossa vida. Muitos não se importam com a presença de Deus, irmãos. E eu, quando olhei esse texto, eu observo que a maioria não se importam muito, não dão muita atenção para isso. Eu não estou falando só para a nossa igreja, porque essa palavra vai para a internet. Então eu não estou aqui separando, olha, esse aqui se importa, o outro se importa. Não, muito pelo contrário, cada um que se analise, né? A Bíblia é muito clara, analise-se o homem a si mesmo, então não cabe a mim ficar aqui julgando ninguém. Mas Saul, ele começou bem e terminou muito mal. Tomou decisões por conta própria. O que fez Saul? Ele começa a tomar decisão por conta própria. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Samuel 31. Agravou-se a peleja contra Saul. Olha o que aconteceu com esse homem, irmãos. Por tomar decisões por conta própria, por não se importar com a presença de Deus na sua vida, o que aconteceu com ele?
Os flecheiros o avistaram e ele muito o temeu. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos. Olha o que isso gerou na sua família, a falta da presença de Deus, irmãos. O que gerou na família de Saul. E os 3 filhos também morreram. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nela. Perdeu mais uma batalha. Perde a batalha da vida e depois de morto, outra batalha. Outra batalha. E um monte de desgraça se desencadeando no reinado de Saul. Por quê? Por falta da presença de Deus. Não dá muita atenção à presença de Deus. É como diz o ditado: não estou nem aí para a presença de Deus. O que interessa é o agora, é a minha vida, é o que eu faço, é o que eu determino. E lá no versículo 8 diz: sucedeu, pois, que vindo os filisteus, ao outro dia despojaram os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e os despojaram das suas armas. E enviaram mensageiros para a terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo fixaram onde? No muro de Bet-sean. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam dia e noite e tiraram o corpo de Saul e o corpo dos seus filhos do muro de Bet-sean. E vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes. E jejuaram 7 dias. Seus filhos pagaram pelo erro dele. O que aconteceu com Saul, acontece com seus filhos. Terminou a vida, irmãos, envergonhado. Isso é uma vergonha para um rei. Terminou a vida de forma terrível. Tudo isso por falta de quê, irmãos? A falta da presença de Deus. Faltou presença de Deus, que ele não se importou com isso. Quando não nos importamos com a presença de Deus, não valorizamos a sua presença, nós estamos abrindo mão de todo o potencial de bênção e de vitória para a nossa vida. Tudo que Deus tem de bênção para você, tudo que Ele tem de vitória na tua vida, querido, tudo vai depender de você estar na presença dEle, de você não abrir mão da sua presença. Não abra mão jamais da presença de Deus. Foi o maior tesouro na vida de Davi. Então, querido, sempre que nós estamos tentando resolver os problemas sozinhos, não estamos dando importância à presença de Deus. E como tem pessoas vivendo autossuficiente. Como tem gente sendo autossuficiente, irmãos, vivendo do seu próprio eu, achando que pode fazer tudo sozinho, achando que as suas determinações é que são corretas. Amado, não tome nenhuma iniciativa sem antes consultar ao Senhor. Não faça isso, não tome nenhuma iniciativa, não inicie nenhum projeto, se Deus não estiver no negócio. Porque sempre que nós achamos que daremos conta de tudo sozinho, queremos conseguir batalhar sozinho, não estamos valorizando o Deus da nossa vida, não estamos valorizando a presença dEle. Sempre que você tomar uma decisão sozinho, mas pastor, como é que eu sei? Pastor, querido, você tem um Deus que fala. Amém? Você crê nisso? Você tem um Deus que fala. Você tem um Deus que revela. O nosso Deus é Deus que fala, Ele revela, Ele não deixa o povo dele sem saber não, irmãos. Quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, será que eu devo fazer isso?
Deus vai te responder, Deus vai te responder na palavra. Deus te responde em sonhos, Deus tem várias maneiras de falar, irmãos. Deus fala para você no púlpito da igreja. Quantas vezes nós ouvimos palavras aqui que Deus muda a nossa história, muda a nossa vida. Davi era diferente e não foi à toa que em Atos ficou registrada a vida de Davi. Se você ler o livro de Atos, você vai ver o quanto foi revelado a vida de Davi ali. Um rei que deu certo, com todos os defeitos. Não foi um pai exemplar. Leia a história dele. E a Bíblia não escondeu isso, irmãos. A Bíblia não esconde o erro de ninguém. Mas era um homem que ele buscava a presença de Deus. Ele não abria mão da presença de Deus. Davi foi um homem que ele sempre reconheceu os seus erros. Olha o que faz um homem ser um homem segundo o coração de Deus. Aquele que reconhece: Senhor, eu estou errado. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu nada farei sem o Senhor. Ele não saía para batalhar, irmão, sem consultar a Deus. Ele consultava o Senhor. E se não consultar, dá errado, amado. Vai dar tudo errado. Quando Golias se levanta contra o povo, que ele vai contra Golias, ele diz: olha, eu vou em nome do Deus dos exércitos, em nome do Senhor, do Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, porque essa batalha não é minha. Essa batalha é do Senhor. Olha o que é presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida, ela nos dá essa garantia da vitória, irmão. Olha, ainda nem começou, eu estou iniciando a batalha, mas eu creio que Deus está comigo e Deus vai me conceder a vitória. A presença de Deus faz isso. Faz você entrar numa batalha confiante. Então entre nessa batalha, mas não entre sozinho. Se você entrar sozinho, vai dar errado, irmãos. Vai dar errado, não tem jeito. É só Deus, mais ninguém. Você crê nisso, amado? A primeira providência tomada por Davi, ao tomar posse, foi buscar a presença de Deus. Davi foi buscar a presença do Senhor. Ele se preocupa logo: onde é que está a arca? Onde é que está a presença de Deus? Vamos restaurar, vamos recuperar. Durante 40 anos, Davi não conheceu derrota, irmãos. Davi não conheceu derrota. Em Israel ninguém passava por necessidade no período do rei Davi, porque Davi buscava a presença de Deus. Quantos hoje poderiam viver bem na presença de Deus e estar se afogando na solidão, irmãos? Quantos que nós conhecemos, que já passou, que já foi do nosso convívio, que já esteve conosco, mas eu não quero nem citar nome, mas quando eu penso em algumas pessoas, eu digo: meu Deus, misericórdia. Pessoas que estavam na presença de Deus, que diziam: olha, Deus está com ela, Deus está abençoando, Deus... E hoje a gente encontra-se no mundo, irmãos. O que é isso? Perdeu a presença de Deus, perdeu todo o referencial. Vive uma vida aleatoriamente, vive de qualquer jeito. Como é bom estar na presença de Deus. A pessoa se embriaga fora da presença dele, porque está sempre buscando alguma coisa para suprir a necessidade. E por mais que você busque algo na tua vida, nada vai te completar mais do que Deus te completa. Não tem nada que nos complete mais, amado. Não tem nada que te complete mais do que Deus. A pessoa se afunda numa depressão, fica, sabe, a vida para, sem Deus tudo para. Essas pessoas poderiam estar vivendo na promessa da provisão de Deus, querido. Mas muitos estão comendo pão, como diz o outro, comendo pão que o diabo amassou. Por quê? Saiu da presença de Deus. Amado, não tem lugar mais seguro para você estar do que na presença de Deus. A maior conquista de Davi não foram as vitórias sobre as guerras, irmãos, não. A gente, quando olha as vitórias de Davi, a gente pensa logo em Golias, pensa logo no gigante, pensa nas batalhas. Mas a maior vitória na vida de Davi foi trazer para junto do povo a presença de Deus. Maior vitória, foi a maior visão de Davi. Não, eu vou buscar a presença. Nós precisamos, amados, nos importar com a presença de Deus, decidir andar na presença dele. Ela sim vai fazer toda a diferença, não é aquilo que você conquista com o seu dinheiro. Não. Pastor, hoje eu estou ganhando, hoje eu estou muito bem, mas sem Deus você é um pobre, miserável e nu.
Você está entendendo isso, amado? Sem Deus não adianta. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, o seu dinheiro não compra a sua salvação. Não compra. Somente em Deus. Precisamos nos importar com essa presença. Cada um de nós, amado, pode desfrutar dos benefícios da presença de Deus na particularidade da sua vida. Pastor, eu vou para a igreja porque lá eu vou buscar a presença de Deus. Amado, a presença de Deus ela tem que estar na sua casa. A presença de Deus ela precisa estar na tua faculdade, no teu estudo, no seu trabalho. Não é só na igreja. Você está entendendo isso, amado? Não, eu vou à igreja porque eu vou buscar a presença de Deus. Miserável, pobre e nu. Só isso, amado. A presença de Deus é 24 horas. Vou entrar no meu carro, não, a presença de Deus. Deus está aqui. Quantos livramentos Deus já te deu? Já pensou nisso? Já pensou? Quantos livramentos o Senhor já te deu? O que fez Davi? Davi ele faz um carro novo. Olha que boa vontade tem Davi. Vou fazer um carro novo para levar a arca. Aí eu chego lá em 1 Crônicas 13, 7 ao 14, presta atenção nisso. Puseram a arca de Deus num carro novo. Que bom, né? Boa vontade. Um carro novo. E a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Depois que a coisa acontece, agora ele consulta: Senhor, como é que eu vou trazer essa arca? De que maneira, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Agora ele chega na casa de Obed-edom e deposita ali a arca, irmãos. Você já imaginou? Um homem morreu só por ter tocado na arca, agora bota a arca dentro da minha casa? Mas Deus é Deus. Olha o que diz a palavra, irmãos. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses na casa. E o Senhor fez o quê? Abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Não era no carro. Vou botar num carro novo. Não é aí. A arca tem que estar contigo, querido. A presença de Deus tem que estar na sua casa. Precisa estar com você. O que simboliza para nós, pastor, essa arca é presença de Deus. A presença de Deus, ela precisa estar na tua casa, na tua faculdade, no seu trabalho, aonde você for, ali está a presença de Deus. Quando você chega, a coisa muda, precisa mudar. Você está entendendo? Aonde há contenda, quando você chega a presença de Deus, tudo tem que mudar. Não pode haver contenda, porque ali está o quê? Está a presença de Deus. O que podemos aprender com tudo isso, amados? Eu posso aprender que não é fácil trazer a presença de Deus sobre a nossa vida. Não basta boa intenção. Não basta achar que um gesto muda tudo. Não basta achar que somente eu venho ao culto, eu louvo, eu adoro, faço um louvor bonito, eu canto aí bonito para o Senhor, né? Eu faço tudo corretamente. Não adianta, não é só isso, irmãos. Não é só isso. A presença de Deus, ela abençoou a casa de Obed-edom. Alguns princípios precisam ser observados. Depois da morte de Uzá, Davi levou a arca para a casa de Obed-edom. E a presença de Deus abençoou aquela casa e ninguém morreu. E aí eu lhe pergunto, na sua casa, tem presença de Deus? Será que a sua casa é uma casa que os vizinhos podem dizer assim: Deus está ali, Deus está nessa casa?
Faça da sua casa esse lugar, irmãos, da presença de Deus. Comece a consertar o teu lar. Pastor, tem algumas coisas na minha casa aí, de vez em quando as panelas voam. De vez em quando há uma guerra. Começa a mudar isso. Coloca na tua casa a presença de Deus. Busca a presença de Deus, irmãos. Eu creio que uma casa que tem a presença de Deus é uma casa aconchegante. É uma casa no qual as pessoas têm a satisfação de estar ali com você. É uma casa que a vizinhança reconhece. Olha, essa casa ali tem um negócio diferente, rapaz. Esse povo vive louvando a Deus, ele vive tudo que fala ali. Quando olha, aquela mulher, quando ela dá uma faca no dedo, ela fala, ai, aleluia. Como é que pode? Já cortou o dedo com a faca, irmã? Quando você corta, você fala o quê? Não fala aqui não, irmão. Olha a presença de Deus, cuidado. Cuidado com a presença de Deus. Então, quando corta, você está entendendo, irmão? A nossa vida muda, o nosso linguajar muda. A nossa maneira de agir muda. A nossa forma de tratar o outro muda. Porque é a presença de Deus, as pessoas estão vendo isso. Que tem a presença de Deus na sua vida. E se a presença de Deus estiver em sua casa, amado, vai tudo bem. Qual foi o segredo para trazer a arca? Presença de Deus. Qual foi o segredo? O que Davi usou? Davi não queria mais bênção, amados. Davi não orou, ele não pediu, olha, eu quero ser abençoado, eu quero ter um exército poderoso, mas ele queria simplesmente a presença de Deus. Foi a primeira coisa que ele pediu. Primeira coisa, quando ele toma posse, olha, eu quero a presença de Deus. Ele não orou, Senhor, me dá um exército forte, eu quero ter armamento. Eu quero ser um grande combatente, eu quero matar 10 milhões. Ele não pediu isso. O que Davi pediu? Presença de Deus. Podia ter pedido fartura, riqueza. Mas ele não fez isso, irmãos. E olha o que ele escreveu no Salmo 27, verso 4 ao 5. Esse é o rei Davi. Uma coisa peço. Quantas coisas ele pediu, irmão? Uma coisa. Poderia ter pedido muito mais. Poderia ter dito, olha, Senhor, eu vou te pedir algumas coisas aqui. Vou te pedir riqueza, tesouro, poder, força, reconhecimento, aplauso, eu vou te pedir isso. Mas também eu vou lhe pedir. Não. Não foi isso que ele escreveu. Senhor, eu vou lhe pedir uma coisa só. E eu vou buscar. Olha o quanto é importante. Eu vou pedir, Senhor. E eu vou buscar. Eu vou em encontro disso. Eu vou em encontro de quê, irmãos? Da presença de Deus. Uma coisa só. O que ele pediu? Que eu possa morar na casa do Senhor. Quantos dias? Todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É isso que eu quero. Senhor, tudo que eu tenho aqui, esse reinado, Senhor. Senhor, eu tenho tudo isso, eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho um exército em minhas mãos. Mas uma coisa só eu preciso, Senhor. Só uma coisinha. Eu quero habitar na tua casa. Eu quero morar nela todos os dias da minha vida. Pois no dia da adversidade. Irmão, isso aqui é profundo demais. No dia da adversidade, no dia da batalha, no dia da luta. Senhor, veja isso. Senhor, muito bom ter me dado esse exército, porque no dia da adversidade, no dia da luta, eu sei com quem eu posso contar. Foi isso aí, irmão? Não. Davi não pediu isso. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Querido, essa rocha aqui, quem é a rocha? Quem é a rocha, irmãos, que nos dá segurança? A rocha é Jesus. Me coloca sobre essa rocha. Não tem nada mais importante na nossa vida, irmãos, do que estar na presença de Deus. Nada mais importante. A maioria hoje não se importa com a presença de Deus. Querem apenas o que Ele pode dar. Querido, essas orações, Senhor, eu quero, me dá esses louvores, me dá, é meu, eu quero, é para mim, é meu. O alvo é o homem. Davi não pede isso. Ele pode dar tudo
Tudo Ele pode te dar. Você crê que Deus pode te dar tudo, irmãos? Mas o principal é a sua presença na nossa vida. Não tem nada principal, não tem nada mais importante. Muitos estão igual criança, irmãos. Você já viu criança quando o pai chega de viagem? Eu não sei se já aconteceu isso, o pastor viaja muito, né, pastor? Já pensou quando os meninos eram crianças? Chega de viagem com a mala. Primeira coisa, ai, que maravilha, pai, o que você trouxe para mim? Era assim não, né, pastor? Não era assim não. O que você trouxe para mim, pai? O que você trouxe dos Estados Unidos para mim? O que você trouxe? Tem pessoas que vivem exatamente assim. Igual criança, irmão. Estão preocupados só com a mala. Só estão preocupados com aquilo que Deus trouxe, com aquilo que Deus pode dar. Se eu entrar para a igreja agora, se eu me converter hoje, o que o Senhor vai me dar? Ninguém pensa que já tem. É a vida eterna em Cristo Jesus, é o principal. Mas não, Senhor, o que o Senhor pode me dar? Qual é o presente? Qual o brinquedo, Senhor? O que o Senhor pode me dar? Qual a garantia que eu tenho? De que se eu me converter, se eu entregar minha vida a Jesus, o que vai mudar na minha vida, Senhor? Quando você entrega a vida a Jesus, Jesus ressuscita você, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos dá vida. Vida. Render-se a Cristo é isso, é ganhar uma vida nova. Essa vida que você tem sem Jesus, nada mais presta senão para o túmulo. Presta para mais nada. Vida sem Jesus, para que presta a vida sem Jesus? Para você viver um tempo determinado nessa terra, depois você fecha os olhos e ele lá em cima, né? Ele fala, o teu tempo chegou, pronto, o tempo é esse, acabou para você, desliga a torneira, e agora? Acabou. E uma vida com Jesus? Quando o Senhor desliga a torneira, Ele te espera lá na eternidade. Vinde, bendito de meu Pai, vinde e desfrute de tudo que o Senhor conquistou para você na cruz. Você vem à igreja em busca de quê, irmãos? Em busca de quê? Você vem na igreja em busca dessa mala? Não, Senhor, eu vou porque hoje é o dia da bênção. Graças a Deus a gente aqui não tem nome de culto, né, irmãos? Hoje é o culto da vitória. Hoje é o culto da libertação. Aliás, eu vou dar um nome, meu pastor. Todo culto nosso é culto de libertação. Você crê nisso, irmão? Todo culto. Né, diácono? O que a palavra do Senhor diz? Conhecereis o quê? E a verdade, culto de libertação. Então, hoje você está no culto de libertação. Conhecendo a verdade da palavra. Se for só a mala que você quer, você só terá a mala. Mas não terá a presença de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, é como diz a palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quantas são as demais coisas? São as demais coisas. São as demais coisas. É tudo que você vem lutando, né? Senhor, eu preciso. E Deus sabe o que você precisa, tá, irmão? Não vem para cá pedir a Deus aquilo que você não necessita, não. Pediste e não recebeste porque pediste mal, para o seu bel prazer. Tá? Então peça a Deus. Primeiramente, você precisa saber pedir. Pedir a Deus aquilo que é útil para o reino. Você está entendendo isso? Peça a Deus aquilo que é útil para os demais. O que eu posso pedir a Deus que seja útil para os irmãos? Senhor, me abençoa mais na tua palavra. Você pode pedir isso. Senhor, me abençoa no louvor, Senhor, porque eu quero estar adorando o Senhor. Olha aí, é na coletividade. Então, quando você orar, ore pensando no coletivo. Porque as demais coisas, irmão, o Senhor te dará, acrescentará. No verso 15 do capítulo 33, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Fale a verdade para Deus, irmãos. O que você deseja dele? Fala nessa noite a verdade para o Senhor. Senhor, eu só quero do Senhor somente isso, eu não quero mais nada. Eu só quero as bênçãos, Senhor. Não, o abençoador, não, eu vejo isso depois. Ainda tenho tempo. Ah, querido, hoje eu fui com a minha esposa no médico com ela, foi fazer uma consulta, e a médica falou uma coisa que eu gravei. Ela falou assim, Kátia, no período da Covid, ela ficou no campo de batalha de frente.
ela ia com um paciente de manhã cedo, normal, paciente normal. Ia lá e tal, dava o medicamento, ele ficava internado. Quando dava meio-dia, o camarada já estava entubado. 2 horas da tarde, óbito. Você está entendendo, irmão? Aí eu lhe pergunto, as pessoas determinam tanto o tempo da vida nessa terra? Não, não é a minha hora, não é o meu momento, ainda não chegou a minha hora. Eu lhe pergunto, quando é a tua hora? Você determina a sua vida? A gente determina a nossa vida, irmãos. Eu não sei nem se eu vou terminar essa mensagem. Não sei. Posso cair fulminado aqui, sim ou não? Não pode, irmão? Sim ou não? Posso. Não sei. O tempo de Deus para a minha vida, só Deus sabe. Então, quando nós queremos as bênçãos, nós vamos aos cultos. A gente vai ao culto, eu quero bênção. Então eu vou no culto, o pastor orará por mim, me abençoa. Mas se nós queremos o abençoador, nós vamos para o quarto, fechamos a nossa porta, falamos com o nosso Deus em secreto, e o nosso Deus, que está no teu secreto, Ele ouve a tua oração, busca a presença de Deus, tua vida é renovada, é transformada, tudo para a honra e glória do seu poder. Buscar a presença de Deus, irmãos, é buscar intimidade com Ele, é buscar intimidade com Deus, é como namorado, a gente não tem mais as cartas, né? Eu acho que tem jovem até que não sabe nem escrever uma carta, se pegar um papel na mão do jovem, escreve uma carta, mas um e-mail escreve, nem e-mail, WhatsApp, é uma benção. Mas quando a gente recebia uma carta, eu não sei se no teu tempo era assim, Mauro, você está com o cabelo branco igual a mim, irmão, o negócio está sério pro teu lado também. Então, quando a gente recebia uma carta, vê se era assim, Mauro, você pegava a carta, olha só, aprenda, Stephanie, você é jovem, pegava a carta e fazia assim, ó, não é assim, Mauro, sentiu o cheiro da amada, irmão, oh, meu Deus, olha, dava até arrepio, irmãos, não era assim, Davisão? Mas o WhatsApp não tem cheiro, o WhatsApp não tem sentimento. Então, irmãos, é como namorado que recebe uma carta e o cheiro da namorada. Sabe, assim a presença de Deus, a gente quando sente a presença de Deus, diz, meu Deus, que bom o Senhor está comigo aqui. Que bom o Senhor está comigo, Senhor, a noite toda. Você já ficou acordado a noite toda, irmãos? Já perdeu o sono? Seja sincero, quem perdeu o sono? Já perdeu o sono? O que você fez na tua perda de sono? Ah, não é possível. Tem que dormir, eu tenho que trabalhar amanhã. Como é que pode? Vou tomar um Rivotril. Irmãos, aproveita esse momento, que é o teu momento com Ele, irmão. É o seu momento com Ele. Perdeu o sono? Vai para Deus. Senhor, que bom que eu perdi o sono, Senhor. Perdi. Bom ter perdido o sono. Ô, glória. Não tem nada não, irmão. Aleluia. Está aí, meu bonitinho? Que maravilha. Então, querido, a presença de Deus, ela faz isso. Né? A gente fica como aquele namorado que recebe uma carta e diz, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que bom ter a sua presença aqui, irmãos. Buscar a presença de Deus requer renúncia. Requer renúncia para buscarmos a presença de Deus, querido. Quando você vem atrás do Senhor, você vem em busca da mala ou em busca da presença? Pense nisso nessa noite. Somente a sinceridade não basta, amado. Davi cometeu um grande erro. Ele não consultou o Senhor de como se traz a presença de Deus. Amado, tudo de Deus tem ordem. Tudo de Deus é assim, não é de qualquer jeito. É consultar ao Senhor. Eu vou dar um recado para o Ministério do Louvor, você que está aqui, olha. Ah, eu vou subir, não, vou cantar aquele louvor assim, vou cantar. Não, irmão, já sai de casa orando. Senhor, o que tu queres ouvir da tua igreja? O louvor não é para eles, sim ou não, irmão? Então busque Deus. Senhor, o que tu queres ouvir da tua igreja? Qual é o louvor que o Senhor quer ouvir hoje? Não, tem que tocar esse louvor, porque isso toca no coração da igreja. E no coração de Deus? A gente tem que se preocupar com isso. Davi cometeu um grande erro. Ele não consultou o Senhor de como se traz a presença de Deus, irmão.
Tudo de Deus é assim, é com ordem. Então, Davi ele constrói ali a carroça nova. A ideia é boa. Não era boa a ideia? Uma carroça nova. Mas não era essa a maneira de Deus. A arca deveria ser traga nos ombros. E era assim, pelos levitas, vamos levar a arca. Os levitas levariam a arca. E isso tudo no ombro. 1 Crônicas 15:15 vai dizer, os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Então a ideia de carregar uma carroça, irmãos, era muito boa. Porém, nem toda boa ideia tem o aval de Deus. Não tem. Tudo tem que consultar o Senhor. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da sua vida. Então nós temos que consultar a Ele em tudo. E necessário para isso é ter intimidade com Deus. É buscar em Deus a sua presença. Como é que você quer ver a glória de Deus, irmão? Se você não busca a sua presença. Você quer no visível algo que nunca foi manifesto no invisível. Não será uma igreja, não será uma banda, não será cantar louvores, mas presença de Deus dá trabalho. Presença de Deus é renúncia, amado. Precisa renunciar ao teu eu. Renúncia. Começa por aí. Amém, querido? Você está entendendo isso? Sim ou não? Foram arrebatados? Não, né? Então eu quero convidar o nosso ministério, filhão. Vem aqui à frente, por favor. Quero terminar lendo um texto para você. Não há como entrar na presença de Deus sem reverência, irmãos. Não há como entrar na presença de Deus de qualquer jeito. A presença de Deus faz você ficar como bêbado. Sabe? Ah, irmão, que maravilha a presença de Deus. Atos capítulo 2, verso 12 ao 18. Eu encerro com essa leitura. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Põe a mão no teu coração. Peça a Deus, Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Queremos a tua presença, Senhor. Queremos a tua presença no nosso lar. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, Senhor, que seja, ó Deus, visível a tua presença. Que ela possa ser sentida por todos que estiveram ao nosso redor, a tua presença. Porque o que há de mais importante para nós, Senhor, é ter a tua presença em nós. Ô Espírito Santo, toca, Senhor, na vida dos meus irmãos, para que nós possamos sair daqui nessa noite conscientes de que não há riqueza maior do que ter a tua presença, do que estar na tua presença, do que ter recebido do Senhor a vida e vida em abundância. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor continue falando aos meus irmãos, aqueles que estarão ouvindo pela internet, aqueles que ouviram pela internet. Pai, abençoa essa família, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Diga, eu quero estar nesse lugar. Glória a Deus.